que Quanstri tomou um excelente suplemento para o fígado. O seu fígado também precisa de regeneração até certa condição. O fígado começa a envelhecer aos 40 anos. Aos 70 anos, o seu fígado está apenas a meio dos 30 anos de funcionamento. Por isso, para andar no Monte Kinabalu ou em qualquer futebol, é preciso ter resistência. Tens de ter resistência e resistência. Vem do fígado e do sangue. Deves ter um bom cérebro. Mas o teu cérebro começa a envelhecer aos 22 anos. O fígado tem 40 anos. O cérebro envelhece mais cedo. Então, para alguém ter energia, precisas das adrenais. O córtex adrenal é importante. Assim, na forma como tratamos os doentes, olhamos para dentro do órgão e focamos-nos no órgão e depois fazemos a regeneração. Por isso, se alguém me perguntar, toma um suplemento, posso beber tudo, não preciso de bebida, não preciso de bebida. Porque no mercado, muita gente diz, não precisas de uma bebida. Se te der um suplemento, é tão bom como uma bebida. Não é fácil. Porque na maioria das vezes que tomas suplementos, pode não ser menos de 4% absorvida. Por vezes pode não ser absorvido, por isso é importante compreender a essência. Portanto, quando tomas bebida ou outra administração, depende se o corpo aguenta ou não. Ofereces artigos gratuitamente? O certo, se entregar os produtos certos, poderá notar algumas melhorias. Se deres o item errado, isso não acontece. Portanto, há muitas coisas no mercado. Diria que algumas coisas funcionam e a maioria não. Por isso, é importante encontrar a pessoa certa, o clínico certo ou a pessoa certa que possa fornecer algo que realmente funcione. Por causa do mercado. É como um engano profundo. É como um vídeo em que pensas que é uma burla, mas não é. É o mesmo na indústria, especialmente em cuidados de pele, cosméticos ou preparação. As pessoas dizem que isto funciona para tudo. Se alguém disser que esta preparação vai matar a diabetes, o Alzheimer, o Parkinson e tudo mais, eu diria que não há nada no mundo que não seja uma preparação, ou o óleo ou a água que bebes, que possa ser usado para tudo. Porque todas as células do teu corpo têm iluminação diferente. Tens 400 tipos de células no teu corpo de um total de 78 órgãos. E a situação é que cada célula é como todos nós humanos, incluindo os cães. Tem iluminação diferente. Tem acender com os dedos diferente. Tem iluminação bucal diferente para os humanos. Portanto, para as células, terão moléculas diferentes, terão sequências de aminoácidos diferentes e terão proteínas diferentes. Portanto, nenhuma célula é igual. Portanto, se alguém disser que vai dar-te células estaminais ou um tipo, digamos, células mesenquimeras e que elas se transformam em olhos, cérebros, fígado, estômagos e corações. Se o homem conseguir, ganharia um Nobel. E neste momento, a ciência está a avançar a um ritmo acelerado. O mesmo se aplica à medicina. No entanto, mesmo assim, ainda precisamos de tempo para chegar a esse ponto. Ainda não avançamos para essa fase. Não podes mudar para o órgão que gostas. Não é tão fácil como ensinamos. Há muitas coisas que precisamos de compreender. Portanto, na minha avaliação, estou com a minha esposa que tem 46 anos e passamos 41 anos e 30 anos na Alemanha e na Suíça. Trabalhamos com os melhores cientistas do mundo. Nós próprios estivemos demasiado envolvidos nisto tudo. Estou ciente, não há um A para tudo. Deve ser A1 para a doença A1, ou B6 para B6, ou Z10 para ZD10. Portanto, se quiser tratar do Alzheimer, precisa de um lobo frontal. Tens de tratar da doença de Parkinson. Depois é necessário um preto substancial em relação às células outro. Tens de cuidar da diabetes. Depois vais precisar dos hilos Langerhans do pâncreas. Portanto, se alguém disser que te dei uma célula ocular, isso vai melhorar os rins. Nem pensar. Se preciso de cuidar dos meus rins, tenho de ter células, os seus olhos. Por isso, quando tens a tua idade, não somos só 3 anos, eu tenho 64 ou bronzeado. 3 anos, somos todos iguais como bebés. Na altura em que nasces, começas a envelhecer rápido. E pensas que está a crescer depressa, na verdade estás a envelhecer depressa. Por isso, cresces depressa. Assim, o processo de envelhecimento avança. Precisamente à medida que cresces. Portanto, a forma como envelheces dos 60 aos 70, mesmo dos 65 aos 68, digo sempre que tens 3 anos. Não penses que tens 1 ano. E vemos a idade biológica do envelhecimento, ou seja, a idade dos teus órgãos.
A idade normal dos teus órgãos é importante. E como é que entusiasmamos a tua idade biológica? Embora com um exame ao sangue lhe chamemos teste de proteína ou teste de glicanos, posso medir a idade do teu sangue. E a tua idade tem sido... Indica a sua idade biológica até certas condições, mas tudo tem de ser cientificamente provado. Existe um organismo que o faz no Reino Unido. Claro que também temos outros testes biológicos nos EUA, como o teste de Horvath ou o teste verdadeiro ou verdadeiro, quero dizer, há muitos outros tipos de testes. Eu digo, por isso é importante perceber como verificar sempre a tua idade biológica. À medida que tens idade, tens de fazer os teus próprios testes bactológicos. Portanto, qualquer pessoa com 60 anos diria para fazer um teste de 6 em 6 meses, porque o seu exame ao sangue ou teste bactológico, ou como chamamos LabWorks nos EUA, indica realmente a sua condição de saúde neste momento. Isso é, por isso, se alguém vier ter conosco e disser, fiz um exame ao sangue há 2 anos, já o fiz há 1 ano, ou até há 6 meses, mas não vou ver esse exame porque mudou. O teu corpo muda todos os dias. Depois de 40 anos, perdes 10 mil neurônios por dia. Após 40 anos, perdes entre 1% a 2% das tuas hormonas todos os anos. Após 40 anos, o seu campus hipotecário é para as suas emoções, memória de longo prazo e para o equilíbrio, perde 5% por década. Consegues imaginar? Mudou. Então, não percebes que quando crias a nossa avó, o nosso pai ou mãe, eles começam a andar e não continuam. Foram forçados a ajoelhar-se. Sim. Esse é o equilíbrio. O equilíbrio está de joelhos. Por isso, como sabem, à medida que envelhecemos, temos de nos ajoelhar. E temos medo de nos ajoelhar porque podemos magoar o cérebro. Por isso digo sempre à minha mãe que ela tem 90 anos. Adora fazer compras, gosta de se ajoelhar. Ela usa batom o tempo todo. Ele gosta de se virar. E acabei de fazer compras com ele em Shenzhen durante 2 semanas. Antes do Natal, tivemos umas férias em família. Ele transportava 80 quilos de produto. Sem dúvida. Roupa, tudo. E toda a gente lhe diz, por que que ainda queres fazer compras à tua idade? Mas disse para mim mesma, mãe, faz o que queres. Ele ainda estava a ver o programa da meia-noite conosco depois das compras. Consegues imaginar que ele adora fazer compras? Portanto, isso significa que ele ainda se sente jovem. Ela quer ser bonita. Por favor, continua com isso. Nunca foi enviado para o hospital. Isso é o que importa. Por isso percebi que é importante que todos cuidemos de nós próprios. Bem, o importante é cuidares bem de ti antes de poderes cuidar do teu namorado, filhos ou filhos. É importante. Tal como num avião. Antes de mais, pedem-te para vestires a camisa antes de fazeres mais alguma coisa. Antes de poderes cuidar das crianças ou de qualquer outra pessoa. Portanto, é igual aqui. Porque se um de nós precisar de adoecer a longo prazo, à medida que envelhece, pode ser um fardo. Cuidar de uma pessoa doente é mais difícil do que uma pessoa doente sozinho, ou a ti próprio. Por isso, tentamos aumentar esse nível. Tentamos atrasar a progressão da doença. Também diríamos que podemos fazer uma repetição de idade biológica para prevenir ou cuidar de doenças até que surjam de forma súbita, para controlar. Se cuidar de si, ele sabe fazer boxe, consegue escalar o Monte Kinabalu, continua muito ativo. Diria que é um bom estilo de vida, porque se ficares sedentário, envelheces mais depressa. E novamente, se te sentares e não usas nada para o teu cérebro será destruído. Por isso, se alguém me disser, vou mudar-me, tenho 55 anos, vou mudar-me aos 60, já não preciso de trabalhar, vou dizer-lhe, vais envelhecer mais depressa. Todos precisamos de 2 horas de reflexão. Crítico para o cérebro. O cérebro é como o coração, precisamos de treino. Por isso, quando vamos dar um passeio, fazemos alguns exercícios, não precisamos de praticar rigorosamente. Quando tivermos 60 ou 70 anos, não pensamos, vou jogar squash, vou jogar badminton durante muito tempo. Não. Desde que haja algum tipo de movimento, mesmo a andar, é bastante bom. E andas por aí. E deixe-me uma sugestão bastante boa com... Sim. O que é aquilo? Nadar é ótimo. O que é que eles querem? Alphaplex. Sim. Alphaplex. Mais uma vez, energia, estás a gerar certo? pressão? Sim. À medida que envelheces, as taxas metabólicas diminuem. E eu disse, tu também estás a perder hormonas. Então, o que aconteceu?
Hormonas. Antes, quando eras pequeno, não dormias durante dias. Comes muito, mas não engordas. Sim, mas quando envelheces, depois de 40 anos, quando praticas, mesmo que pratiques, eles podem não praticar, causar estresse. Veja, a miostatina foi removida. Bateria mostrar. Sim. Sim. A gordura visceral é gordura dura. Está bem. É uma gordura mais dura. Tem algo para mim, certo? Temos algo para isso e funciona bem. Funciona bem. E ele é o único no mundo. Foi emparelhado. Fazemos isso sob a forma de infusão. Fornecemos serviços a hospitais de guerra em vários países. Preparo-me para a cardiologia. Agora, o que está a acontecer ali? Removemos manchas ou tecido adiposo das suas artérias. Vês, quando comes demasiada gordura ou glucose, isso transforma-se em gordura. Vai entrar nas artérias, será salvo. Depois irá para o coração. Depois vais dizer que tens um problema de colesterol. Vai entrar no estômago. Depois vais dizer que tens uma barriga gorda. Está bem. Pode tudo isto ser eliminado até a resposta ser sim? Está bem. Tens de pegar nesta gordura e levá-la. Esta é uma das terapias que tem sido realizada na Suíça ou na Alemanha durante 70 anos. Não foi desenhado por nós, mas nos últimos anos fizemos muita pesquisa e encontramos uma fórmula, isso já foi instalado, e que podem acumular gordura e chegar ao estômago ou ao estômago. Eu próprio consumo 7 refeições por dia, como muito. Vou sempre comer muito, mas não ganho peso. O meu peso constante está sempre entre 65 a 66 quilogramas. E tenho tratado bastante bem da minha biologia nos últimos 3 anos. A minha biologia tem 46 anos. E este ano mudei para os 64. Estou satisfeito com isso, desde que não seja superior à minha idade. Agora, pode ser que não consiga fazer-te ter 13 anos, mas se te tornar muito mais jovem, sim. Mais novo. Agora, quão jovem pode ser? Podes estar tão longe quanto 6 a 16 anos biologicamente. Com o que estamos a fazer aqui, onde chamamos precisão no terreno, terapia com stencil, atacamos todos os órgãos. Cada um dos teus órgãos tem problemas e vamos substituir algumas células, fazemos estimulação e regeneração. Porque todos os órgãos vão descer. Os teus olhos vão descer aos 40 anos. Muita gente diz que tenho problemas nos olhos. Não consigo conduzir à noite. Isto é normal. Nessa altura não tinha resistência. Ou seja, também precisamos de melhorar o estômago e o fígado. E o coração vai descer. Depois vais ver como funcionam. Está relacionado com os tribunais. Portanto, precisas de um hipocampo. Depois, a memória desaparece. Depois, precisas de um lobo frontal. Há muitas coisas para fazer no final do dia. Portanto, se alguém disser, dou-te um stencil, vais corrigir todos os órgãos. A minha resposta é que não vais trabalhar assim. Precisas de estimulação, precisas de soluções, precisas de uma restauração. Portanto, uma forma precisa é analisar o historial médico do paciente e analisar os relatórios dos últimos 3 meses de análises patológicas ao sangue. Os relatórios de análises ao sangue disseram-te muitas coisas. As tuas hormonas, o estado do teu estômago, do teu coração, tudo é mais ou menos mostrado nesse ponto. Por isso, só temos de olhar e estudar cuidadosamente e avançar para o lado anatômico do órgão e entrar nele. Sim. Uma explicação muito aprofundada. Como é que vou ser 30 anos mais novo? Sim, sim. Acho mesmo que, se alguém disser posso tornar-te 25 ou 30 anos mais jovem, não é nada fácil. Mas, para te tornar mais jovem entre 6 a 16 anos, faz sentido. Está bem? Vês, toda a gente pode dizer, eu tornei-te mais jovem, ou ficaste mais jovem depois da minha terapia, ou depois desta, ou depois daquela terapia. Mas isto não é o que queremos. Queremos provas científicas. A evidência científica significa que deve fazer uma comparação de testes patológicos 3 meses depois do que fez, comparando A com A, B com B. Está bem? É uma forma de serviço ou de um médico compará-los. Mas do nosso lado também queremos avançar mais. Vamos verificar a idade da proteína. Vamos examinar a idade biológica. Isso também é importante. Por isso é importante provar isso com ciência. E neste momento não é só para dizer que estás bem. Estás bem? Tens de estar cientificamente provado que realmente estás bem.